Em seus lares, o programa Quarta Dimensão, por gentileza da TV Vila Velha, a TV que nossa gente vê. Diz o Senhor Jeová: se os vossos pecados forem como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Isaías 1, versículo 18. Alguém protesta, reclamando pela impunidade. Mas não há impunidade. A verdade aparece pela própria voz de Deus. Lavai-vos, purificai-vos, tirai de diante dos meus olhos as vossas más ações. Aprendei a fazer o bem. Isaías 1, verso 16. Dá para entendermos as razões do clareamento do nosso karma. É a modificação da pessoa, o esforço da pessoa para se regenerar, para se tornar melhor cada dia. Bons amigos ajudam na divulgação do programa e nós agradecemos. Com esta gente boa colaborando, temos certeza de que tudo terminará bem. O tema de hoje será Mulher que demoveu Jesus. O próprio nome do tema de hoje parece desafio, de vez que provoca imediatos questionamentos. Serafim dos anjos, que prometera nunca mais olhar para minha cara, me procurou e foi logo perguntando: qual a tua, Getúlio? Dizer que mulher demoveu Jesus é a coisa mais absurda que eu poderia escutar em toda a minha vida. O Nazareno sempre foi inamovível, e não será você, Getúlio, que mudará esta verdade. Serafim, por favor, você permite que eu esclareça o sentido que adotei para o verbo demover? No dicionário, demover significa influenciar alguém a modificar seus propósitos. Foi nesta acepção que criamos o título Mulher que demoveu Jesus. Ela o impressionou de tal maneira que, após informá-la quanto ao atendimento impossível, Jesus acabou realizando um milagre em favor da filha daquela mulher. Ninguém forme juízo precipitado, todavia. Vamos conversar para que o assunto fique devidamente esclarecido. Analisaremos inclusive o estado de ânimo em que se encontrava Jesus, exatamente na ocasião do diálogo com aquela mulher. Diz o Evangelho que Jesus partiu para a terra estranha, fora da jurisdição de Israel. O texto aponta a cidade de Tiro, na Fenícia. Por que Jesus teria se afastado, preferindo as incertezas de algo fora do seu cotidiano? Esta pergunta somente o próprio Mestre teria condições de responder, pois o Evangelho não oferece pistas conclusivas. Somos obrigados a definir pelas entrelinhas. O drama que culminaria no Calvário estava em efervescência, pressionando o Nazareno como tentáculos de polvo. A violência crescia
tentando paralisar até mesmo a pregação. Conta-se que Pilatos mandou matar alguns galileus e, para agravar o escárnio, misturou-lhes o sangue com o sangue dos animais sacrificados. Lucas 13, verso 1. O sangue de animais usados em cerimônias foi misturado com sangue humano usados na liturgia. Pilatos fazia questão de mostrar que sua ferocidade não reconhecia limites. Assim ele assustava o povo, ninguém tinha coragem de enfrentá-lo. Ele mostrava que tudo lhe era permitido em termos de repressão. Violência entronizada nos altares, onde ministravam rabinos. Os líderes da religião judaica não passavam de lacaios de Roma, mais prisioneiros do que autoridades. O invasor abusava da desunião de figuras incapazes de reagir. Judas Iscariotes não fazia segredo que se desiludira com o seu grupo. Por que esperar mais, dizia Judas aos companheiros, espalhando ideias revolucionárias. Judas conspirava junto aos sequazes de Barrabás. Por que o rei Messias não cinge a espada da vingança e destrói Roma? Aborrecido pelo peso das divergências, o Nazareno resolveu dar tempo ao tempo, mantendo-se temporariamente distante. Além das fronteiras, pelo menos ele não seria reconhecido, pensou Jesus. Gozaria trégua e sossego para enfrentar aqueles difíceis últimos dias. Consideramos esta alternativa como razão da viagem ao estrangeiro. Pequena ausência reforçaria futuros dispêndios. Deste lado, Roma, com suas disciplinadas legiões bem armadas. De outro lado, sacerdotes, escribas e fariseus vigilantes também. Mesmo os mais moderados dentre os judeus encontravam-se descontentes. Apontando a crueldade dos estrangeiros, todos pediam a cabeça de Pilatos. A própria Bíblia contribui para a formação de nuvens de borrasca, apontando desacertos antigos. É Raquel chorando seus filhos. Tiago levanta e procurava Judas, que falava sozinho lá no canto da sala. Vá dormir, Judas, deita-te e descansa, deixa que o sono feche tuas pálpebras e conceda paz ao teu coração. Lembra-te das palavras dos sábios, a ti não incumbe o término da tarefa, entrega teus pleitos a Deus e sossega, rapaz. Bartolomeu conduziu Judas para o quarto, onde alguns dormiam e outros vigiavam atemorizados, pelo silêncio da noite repleta de presságios. Bartolomeu deitou Judas num banco e o cobriu para resguardá-lo da friagem da noite. A altas horas, Tiago foi acordado por estranho lamento. Não era choro normal, mas era choro. Parecia uivo de fera ou de alguém enlouquecido.
Tiago, de repente, viu Judas quase nu no banco do jardim. Seus olhos brilhavam e ele falava sozinho, conversando com sombras. Pai dos céus, clamava Judas, por que me escolhestes para maldição e opróbrio? Pare de me atormentar, Jeová, por favor, meu Deus. Arranca esta dúvida que colocaste em meu coração. Se me elegeste como pedra de faísca redentora, que isto se cumpra logo, porque eu não aguento mais esta espera, Senhor. Nova crise de choro impediu que Judas continuasse arengando. Tiago e Bartolomeu, compadecidos do companheiro em crise, o carregaram para fora em busca de socorro. Judas Iscariotes, no limite de suas forças, lutava contra o assédio da consciência que vacilava em legitimar seus planos. Judas alimentava ideia fixa, na mente atormentada, mas não conseguira aval de rumo certo. Ele tinha dúvidas. Projeto perigoso fora concebido por ele, e na sua avaliação possuía plenas condições de sucesso. Quando a fera fica encurralada num beco sem saída, a fera se obriga a lutar, repetia Judas, referindo-se a Jesus. Ele transferiu a mesma reação de fera para Jesus, que na qualidade de Messias teria que ser guerreiro. Os profetas antigos e o Apocalipse favoreceram a saga de governante invencível para o Messias. O livro das Revelações profetiza o futuro do filho de Maria. Nasceu-lhe, pois, filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. Apocalipse 12, versículo 5. E neste ponto, amigos, nós faremos a primeira interrupção do programa para os comerciais do canal. Mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. Já estamos no segundo bloco do programa Quarta Dimensão. Por gentileza de bons amigos, nosso site está na telinha. E convidamos vocês para visitá-lo. Meu querido neto Ricardo linkou palestras do Getúlio no YouTube 1 e também no 2, para facilitar acessos pelo site. Chama, clica e assiste. E depois divulga. Simples clique faz o Getúlio aparecer. Outro aviso importante. Esse programa está sendo gravado nos estúdios Fernando Martins, sob a batuta do Fernando e do Zube. Obrigado a eles. Palestras anteriores serão encontradas no YouTube e no Facebook, Live TV PG. As minhas exposições se identificam pelas palavras Quarta Dimensão. Siga este rumo e aprecie o conteúdo. Agradeço as saudações que nos chegam pela internet, marcando incentivo de generosos telespectadores. Eu não mereço, mas agradeço. Que Deus os guarde e abençoe. Em seguida, o tema: Mulher que demoveu Jesus. Intérprete menos cuidadoso imaginará Jesus com saga de Alexandre Magno
e a ferocidade de Gengis Khan. Jesus guerreiro, isso é um absurdo. Mas é o que Judas pensava. Porque Judas baseou-se na letra da Bíblia para deduzir que a terra dos judeus seria libertada pelas armas. Este é o problema. E Jesus, com poderes excepcionais, seria coroado rei e governaria o planeta, convivendo estreitamente com os membros de determinada religião, porque todo mundo acha que a sua é a religião do futuro, a religião eterna. Curiosamente, a conclusão de Judas se coaduna com a mesma ideia de Jerico que alguns devotos dos nossos tempos cultivam. Alhures, escutei saduceu moderno dizendo-se todo arrepiado, só em pensar que depois do juízo final ele vai conversar pessoalmente com Jesus. Cada um pensa como quer, é livre. Ninguém se assuste com tamanha barbaridade, porque dia destes, outro saduceu moderno disse em palestra na TV, vejam só, que o Evangelho é pessoa. O Evangelho é pessoa. O Evangelho é Jesus, disse ele, repetindo a façanha. Eu não fiquei tão estupefato desta vez, porque anteriormente, este mesmo gajo já afirmara que o Espírito Santo é pessoa de carne e osso. Como intérprete, o gajo descobriu na Bíblia que no Evangelho Jesus está inteiro. Jesus é o Evangelho, ele diz. A pessoa de Jesus é o Evangelho. Escondeu, porém, o truque mágico da invenção sem pé nem cabeça. Qualquer um de nós gostaria de saber por que Jesus pode ser o Evangelho. O Evangelho é um livro. Voltando a Judas, incapaz de discernir a linguagem simbólica de Apocalipse, nós entendemos suas verdadeiras intenções. Fanático e sem exceções, acreditam na infalibilidade da religião que professam como única, pura e perfeita. Judas igualmente apostava todas as fichas que o Nazareno exerceria seus poderes e se lhe faltasse chão. Por isso era urgente entregá-lo para despertar a fera em Jesus. Judas examinava 1000 maneiras de arrastar o Nazareno para a guerra. Dentro desse cenário propício, o mestre não teria escolha. Tinha que brigar, tinha que lutar. A fera que existia no coração do Messias Redentor se manifestaria e a terra ficaria totalmente livre de opressores. Só gente boazinha lá da religião dele, porque os outros são maus. As legiões romanas tombariam como árvores, arrancadas pela tempestade do poder do Cristo. As mãos do Senhor completariam o massacre dos opressores e a terra inteirinha começaria a respirar. Jesus mesmo, com suas palavras, não dissera que desejava incêndio. Era a justificativa equivocada de Judas. Outra vez a Bíblia favorece a confusão mental do apóstolo, quando aponta palavras simbólicas de Jesus. Eu vim para lançar fogo à terra e gostaria que já estivesse incendiando. Lucas 12, verso 49. Na opinião de Judas, entregar o mestre aos sacerdotes representaria a eclosão deste incêndio libertador. Ele, Judas, estaria na galeria dos benfeitores da humanidade.
Jerusalém, a cidade santa, seria proclamada a capital de nação única e Jesus coroado rei acima de todos os outros. Amigos de Iscariotes e seguidores de Barrabás se reuniam na calada da noite e a conspiração seguia, alimentada pelo fanático propósito de poder. Judas tinha pesadelos intermitentes. Nas poucas horas que conseguia dormir, e sonhos loucos quase o levavam à completa demência. Cobrindo o rosto com o manto, Judas finalmente dormiu naquela noite, até que a claridade do sol invadiu seu quarto. Como já dissemos, nesta viagem ao encontro das cidades do norte, Jesus aproveitava o isolamento para refletir. Ele sabia muito bem que se encontrava no centro de grupos rebeldes que ambicionavam usá-lo para a destruição do Império Romano. Ambições generalizadas e planos desordenados provocavam tristeza no coração do Nazareno. A neurose de Judas, a insensibilidade de Pilatos, o caráter infantil dos apóstolos, o ódio dos sacerdotes. Jesus foi transformado no epicentro de todas as divergências. A raça humana transviada lutava contra o Rabi Galileu, tentando politizá-lo e arrastá-lo ao opróbrio. Tudo acontecera com rapidez naqueles tempos de transição. Diariamente ocorriam surpresas assustadoras. João Batista teve a cabeça cortada e numa salva de prata foi oferecida como presente. De repente os apóstolos viram aquele homem selvagem lançar-se na direção do Rabi, com clara intenção de agredi-lo. O brucutu furioso tinha características de alma penada. Aproximando-se, ele antreparou, dominado por simples olhar do nosso Jesus. Frente a frente, o Rabi e o homem selvagem quase colidiram. Parecia a reprise da luta entre Jacó e o anjo, com a diferença única de que Jesus lutava só com seus olhos. Jesus não fazia um gesto violento, só os olhos trabalhavam. E o mestre falou ao homem selvagem com indizível compaixão: acalma-te, filho. Conheço a casa do teu pai e sei de onde vens. Volta, pois, que o teu pai te espera. Ouvindo este convite, o endemoniado retrucou com voz desesperada, com acento de alguém rendido ao fracasso: como voltarei à casa de meu pai, se a casa de meu pai é pura e eu me tornei impuro? Demônios fizeram a minha carne repasto, e eu sou moído e triturado todos os dias. Nem mesmo o nome eu tenho, Senhor. Eu sou identificado pelo apelido de legião, pois milhares de obsessores me consomem. E o pobre homem se arrastou pela terra e urrou como possuindo 1000 vozes. Pareciam lobos uivando dentro do seu peito. E o profeta Galileu impôs suas mãos sobre o endemoniado e ordenou aos espíritos impuros que se afastassem. E depois de aliviar o homem, retirando-lhe o peso daquela carga imensa, o Rabi Galileu lhe disse com visível compaixão: teu nome não será mais Legião, filho. De agora em diante serás chamado
Israel, e já não serás considerado selvagem, mas herdeiro do Pai, o filho perdido que retorna ao seio da família. E neste ponto, amigos, nós vamos fazer mais uma pequena interrupção no programa para os comerciais do canal. Mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. Retornamos com o terceiro bloco do programa Quarta Dimensão. Os biblistas insistem que a Bíblia inteirinha é infalível. Nós dizemos o contrário. Uma parte da Bíblia é infalível. Eu pergunto para os pais: vocês aprovariam que suas crianças recebessem a seguinte lição, entre aspas, de Moisés? Vamos ver. Vejam o texto, por favor. Escutem e analisem. Matai todos os machos, ainda que sejam crianças, e degolai as mulheres, mas conservai para vós as meninas e as donzelas. Números 31, versículos 17 e 18. Palavras de Moisés. Está na Bíblia. Eu não estou mudando nem uma vírgula. Eu não entendo como alguém pode alcançar perfeição e instrução por este ensinamento, entre aspas, do professor Moisés. Lá em cima ele está. Mas não é o que a gente pensa. De minha parte, interpreto tais trechos como participação humana, não inspirada. Que os pais usem palavras de Jesus como gabarito para esconder trechos impróprios das suas crianças. Depois desse pinguinho de doutrina, continuaremos focalizando o tema mulher que demoveu Jesus. Jesus ergueu o pobre homem que se estatelara no chão. Em seguida convocou Judas para que trouxesse a água do lago e lhe desse banho e cobrisse a nudez do seu corpo. E o mestre então disse a Judas: preciosa água, Judas, arrasta impurezas da pele. Fique claro, porém, que jamais eliminaremos problemas usando espada, filho. Só o amor será capaz de vencer e convencer. Afastar o mal pela violência não significa vencê-lo. Suas raízes só desaparecem pela química do perdão. Como criança surpreendida em atitude incorreta, Judas baixou a cabeça e se afastou daquele lugar onde estava impedindo até a passagem de Jesus. Como criança surpreendida em atitude incorreta, vejam só, meus amigos. E lá, do outro lado, já completamente limpo e purificado e vestido e tranquilo como poucos, o que fora repasto das trevas, sentou-se aos pés de Jesus. E o mestre lhe disse: os demônios te deixaram, filho, e já foram todos eles despenhados no mar, ocupando porcos. Agora estás perfeito. Aproveita e vive, filho. Nosso rabi abriu sacola do pão e ofereceu fatia generosa ao pobrezinho. E ele se alimentou com alegria. E já não havia sinais de fúria naquele moço liberto pelo Senhor. E Jesus repetiu o que já lhe dissera: estás curado. Volta para a casa do teu pai que te espera ansioso.
Judas presenciou a cena e ouviu as palavras do Rabi Galileu, e pontinha ácida de inveja despejou farpas em seu coração, e Judas desabafou com crescente desgosto: Jesus valoriza mais este doido do que a mim, o mais leal e competente dentre os seus súditos. A semente da traição germinava no coração do apóstolo. Num aspecto, os humanos superam o mestre. Vejam só, eu vou explicar. Nós ignoramos futuros dissabores e os seus efeitos ficam retardados. O Nazareno, pela sua visão ampla, pelo seu olhar que pode alcançar o mundo inteiro, vivenciava tudo, sofria todas as perfídias e falsidades antes que acontecesse. Disse Jesus: em verdade vos digo que um dentre vós que come comigo me trairá. Marcos 14, verso 18. Ele já percebera as maquinações de Judas desde o primeiro momento. Quando a traição do apóstolo era apenas projeto pequenininho, Jesus já sabia. Levado por ambições políticas, o discípulo perturbado despencara. Procurando terra estranha, Jesus tentou espairecer, este é o termo. Foi com tais pensamentos que o Nazareno adentrou a cidade de Tiro. Diz o Evangelho: Jesus partiu para as terras de Tiro, entrando numa casa com firme propósito de se manter incógnito, percebeu a inutilidade dos seus esforços. Marcos 7, versículo 24. Mulher cuja filhinha se encontrava possessa de espírito imundo, se atravessou no seu caminho. Prostrada aos pés de Jesus, ela implorava a expulsão de entidade maligna que atormentava a sua filha. Marcos 7, versículo 25. Até aqueles confins do estrangeiro, até naqueles confins, meus amigos, chegara a notícia dos prodígios de Jesus. A mulher estrangeira ocupava todo o espaço em sua frente, impedindo que Jesus avançasse. Não havia maneira de dissuadir a Ciro-fenícia quanto ao pleito. Nem mesmo naquela distância Jesus se encontrava imune ao cerco implacável das multidões perturbadas, sem socorro e sem esperança e sem pastor. Percebemos a sensação de desânimo no diálogo com a Ciro-fenícia. Ele escapara de assédio constante de sua gente e nos primeiros passos em território estrangeiro já fora surpreendido e paralisado. Tornava-se justa a sua perplexidade. Ninguém é de ferro. A invasão de intimidade, quando constante, pode aborrecer até mesmo o espírito paciente e generoso, como o nosso Rabi. Aquela mulher era grega de origem ciro-fenícia e, portanto, procedia de região povoada de estátuas de deuses. Esta profusão de ídolos sugere abundância de sacerdotes. Será que dentre tantos não existia alguém para resolver os problemas daquela mãe desesperada, pensou Jesus. Os apóstolos, pela pouca disposição do mestre em atendê-la, tentaram arrastá-la para longe. Mas a mulher ciro-fenícia plantou-se no chão como se fosse árvore.
Daqui não saio, daqui ninguém me tira, pensou ela, e resistiu aos apóstolos do Cristo. Palavras dissuasivas escaparam surpreendentemente da parte do Nazareno. Eis as palavras, amigos, vejam só. Eu não fui enviado senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mateus 15, versículo 24. Alguém menos aguerrida teria desistido diante da esmagadora recusa. Ela não se abalou, porém, e se firmou na resistência. A vida de sua filha se encontrava em jogo e a chance era única. Diz o Evangelho que ela se mostrou ainda mais incisiva. Ela o adorou. Foi comentário do evangelista Mateus 15, versículo 25. E a mulher suplicou: Senhor, Senhor, socorre-me. Então Jesus lhe disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Mateus 15, versículo 26. Apesar do aspecto pouco animador dessas palavras, o mestre se mantinha coerente. O pai limitara sua missão ao acanhado recanto e o Nazareno, como filho obediente, não achava correto ampliar o aspecto, o terreno marcado. Aperfeiçoar sua gente, curar suas feridas e tratar de suas almas eram as instruções que Jesus carregava na sua consciência. Era isto que ele tinha que fazer. Por mais justo que fosse o apelo, as carências de Israel absorviam suas energias. Seu lugar de atuação era naquele recanto do mapa e ponto final. A ordem divina não admitia ressalvas. E neste ponto, amigos, nós vamos fazer mais uma pequena interrupção no programa para os comerciais do canal. Mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. E chegamos ao último bloco do programa Quarta Dimensão. Anotem na agenda. Toda sexta-feira é dia do nosso encontro na TV Vila Velha, 15h30. Para a próxima semana já estamos cogitando outro tema, igualmente instrutivo. Em seguida, os últimos questionamentos sobre o assunto em estudo. Mulher que demoveu Jesus. De forma coerente, justificamos mudança estranha na personalidade do futuro Cristo. Com tristeza, Jesus determinou silêncio ao próprio coração. Mulher de outra têmpera encerraria o diálogo, quando foi considerada cachorrinho pelas palavras do mestre. Vejam só. Não é bom tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Foi a chocante declaração do Nazareno em Mateus 15, versículo 26. O coração de Jesus naquele dia parecia pedra. Ele estava muito cansado e triste. Em nenhuma outra ocasião, talvez, ele terá sido tão inflexível. Não guardava semelhança com quem dissera: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mateus 11, versículo 28, palavras de Jesus. Aquela mulher estava sobrecarregada pelos problemas sérios da filha, e as suas súplicas eram reais e dignas de socorro. Mas as palavras de Jesus não a pouparam.
Não é bom tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Se nos depara muro, separando a estrangeira do resto do mundo. O próprio Jesus parece ter ficado surpreendido com as expressões, de tal forma que usou o diminutivo cachorrinho ao invés de cachorro. Isso suavizou a frase. Mesmo assim ficou patente a dureza insólita. Os filhos da casa eram os israelitas, enquanto os gentios foram definidos como cachorrinhos. Estranho, muito estranho. A resposta era dura, porém mais dura era a situação da mulher atormentada e sem recursos para tratamento da filha. Como ela conseguiria se livrar daquelas entidades malignas? Por amor daquela filha perturbada, ela continuou insistindo. Tudo faria, tudo sofreria, tudo deixaria passar, contanto que a sua menina fosse libertada da prisão. Ela percebeu que suas chances estavam cada vez menores. Ela era estrangeira, ela era pagã, ela era ímpia, ela era pecadora, ela fora considerada cachorrinha, nada importava, porém. Assumiu o inabalável propósito de apostar sua própria alma naquela última e desesperada tentativa. Tinha que arriscar todas as fichas. Aquele homem na sua frente poderia se desviar para outro rumo e sua grande oportunidade morreria na casca. No fundo do coração, ela acreditava que aquele ser humano amava os humildes e se compadecia diante dos seus sofrimentos. A tal ponto ele os amava que os relacionara dentre bem-aventurados no mais importante dos seus sermões, o Sermão da Montanha. Bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino dos céus. Mateus 5, versículo 3. Voltando-se para Jesus, olhos nos olhos, ela disse: sim, Senhor, sim, Senhor. Mas não esqueça que os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos filhos. Mateus 15, 27. As nuvens escuras imediatamente desapareceram daquele céu. Jesus foi liberado pelo Pai. As amarras se desfizeram e os próprios anjos se entreolharam comovidos diante da esplêndida reação daquela mulher. Se raio caísse em cima deles, não causaria tamanho efeito quanto aquelas palavras produziram no ânimo e no coração do Mestre. As palavras da estrangeira calaram fundamente, porque representavam reservas de humildade dormindo apaziguadas em seu coração. Jesus, num lampejo, descortinou a sabedoria da estrangeira que ensejara pela humildade a lição imperecível. Inegavelmente o Mestre viu-se demovido pela grandeza e pelo amor materno da estrangeira. Num arroubo de sabedoria repleto de calor humano, aquela alma amorosa salvou aquela tarde cinzenta de incerteza e desânimo. E o Mestre ergueu-se e lhe disse: mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como pedes. Por causa desta palavra que disseste, vai-te,
que o espírito maligno já se afastou da sua filha. Mateus 15, versículo 28. Quando adentrou sua residência, a mulher batalhadora encontrou a filha estendida no leito, tranquila, liberta do obsessor implacável. Saduceus, fariseus, todos eles assediaram e tentaram Jesus das mais variadas maneiras, tentando demovê-lo. Na sua linha de conduta, todos queriam transformar Jesus para os seus interesses. Todas as tentativas se perderam no vazio de propostas nunca aceitas e sequer analisadas. O que jamais conseguiram astuciosos sacerdotes e escribas versados nas Escrituras foi alcançado pela paciência e sabedoria desta mãe invencível. Esta mulher inegavelmente conseguiu demover Jesus, mudando sua já declarada resolução. Louvado seja Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Louvado seja o nosso querido Deus Pai. Louvado seja o santo nome de Jesus, o nosso Cristo. Obrigado, Deus. Obrigado, Jesus. E para vocês, amigos, de todo o coração eu peço que possam todos receber saúde, paz, harmonia, tranquilidade, prosperidade, tudo de bom. Mas acima de tudo, meus amigos, amor no coração, porque o amor é o grande alicerce da eternidade. Muito obrigado, meus amigos, e boa noite.